Let us turn to Psalm 84. Vamos abrir no Salmo 84. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on the highways. Which verse? Verse 5. 5? 5, yes. Versículo 5 do Salmo 84. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Let's have another word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração. Dear Lord, we thank you so much because by your grace that we may be here. Senhor, nós te damos graças porque é pela tua graça que podemos estar aqui. By your grace that we may be together in this weekend. É pela tua graça que podemos estar juntos nesse final de semana. By your grace that we may listen to your word. Pela tua graça podemos ouvir as tuas palavras. By your grace we can understand better your word. E pela tua graça nós podemos entender melhor a tua palavra. This is only grace upon grace. Tudo isso é graça sobre graça. Now we will come to the last session of this conference. Agora chegamos à última sessão dessa conferência. We need your grace for us to receive more grace. Nós precisamos da tua graça, Senhor, para receber mais graça. So we pray for your presence. Nós pedimos por tua presença. We pray for your sustaining power. Oramos pelo teu poder sustentador. Keep us alert, Lord. Nos mantém alerta, Senhor. You may have something very important in the last part of this conference. Certamente tu tens algo muito importante na última sessão dessa conferência. Dear Lord, give us everything you would like to speak to us. Senhor, nos dá tudo aquilo que tu queres falar a nós. Don't let enemy steal any part of it. Não deixa que o inimigo roube qualquer parte disso. We pray for your guardians. Nós oramos For your guardians. Nós oramos para que tu nos guarde. We trust your keeping power. Nós confiamos no teu poder protetor. In the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amen. Amém. We already read Psalm 84. Nós já lemos o Salmo 84. Now, it's very clear in the Bible talk about the highways. É muito claro que aqui a Bíblia nos fala de caminhos. Blessed are those whose strength is in you, who have set their heart on highways. Bem-aventurado o homem cujo coração está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Now, the highways here are in plural. Os caminhos aqui está no plural. Because they all come from different directions. Porque aqueles peregrinos vêm de diferentes lados. And they pass through the valley of Baca. Eles passaram pelo vale de Baaca. They make it a place of springs. E eles transformaram aquele vale num caminho de mananciais. Because they pass by, that's why make as springs. Então, ao passar por ele, transformaram num manancial. The autumn rains also cover it with pools. Então, aquelas chuvas o encheram, né? They go from strength to strength. E por causa disso eles podem ir de força em força. In every step, Em cada degrau. their strength be given and being renewed. A força lhes é dada e renovada. So from one step to another step. Então, de um degrau até o outro. And they are from strength to strength. Eles vão de força em força. Till each appears before God in Zion. Até que todos eles comparecem diante do Senhor em Sião. So this is the highways in plural to Zion. Então aqui nós temos os caminhos no plural para Sião. However, No entanto, when they sing Psalm 126, quando eles cantam o Salmo 126, all these highways in plural convert into one highway. todos esses caminhos no plural se reduzem a um caminho. So that's the last part of that pilgrimage.
Então essa é That last part of the highways. Então essa é aqui a última parte desses caminhos. They come from all different highways. Eles vêm de diferentes caminhos. Because now converge into one highway. E agora convergem no caminho só. They meet each other. E eles então encontram um ao outro. They discover each other. Eles descobrem uns aos outros. They not only will discover God himself. Eles descobrem não apenas o próprio Deus. They also discover all those who love to walk this way. Mas descobrem aqueles muitos outros que amam andar nesses caminhos. So this is the background of Psalm 126. Esse é o pano de fundo do Salmo 126. So now we want to go a little bit deep into the psalm. Então agora nós queremos ir um pouco mais profundamente nesse salmo. You can imagine when they come to the last part of this highway. Você pode imaginar quando eles chegavam nessa última parte do caminho. Now the temple already in their view. O templo já estava à vista deles. They know that just few meters away they should be there. Eles agora contemplam de que a poucos metros adiante está lá o templo. But when they come to the last part of their journey, mas ao chegarem à última parte da sua jornada, they must be filled with all kinds of feelings. Eles estão cheios de todo tipo de sentimento. They still remember the aching and suffering on the way. Eles ainda lembram do sofrimento e das dores ao longo do caminho. They still remember how they crossed the valley of Baca. Eles ainda lembram quando eles cruzaram o vale de Baca. They still remember how when they passed by the Judean desert. Eles lembram quando haviam passado pelo deserto da Judéia. They see the scene of desolation. Eles veem aquela cena de desolação. And all the scene give you the feeling that it's a weariness after another weariness. E tudo aquilo lhes dá uma impressão de que é só canseira após canseira. So sometimes they think we probably never reach there. Eles provavelmente muitas vezes chegaram à conclusão que nunca iam chegar lá. Brothers, sisters, irmãos, you have been in this way for many years. Você já está nesse caminho há muitos anos. When you were in the mornings of your day, of your life. Na manhã da sua vida. You already start your journey. Então você começou a sua caminhada. But sometimes the environment is so stern. Mas algumas vezes o contexto da sua vida fica tão duro. As situações que aparecem são tão difíceis. Now you will tell yourself, I will never make it. Aí você chega à conclusão, eu nunca vou conseguir chegar lá. But now it's different. Mas agora é diferente. They not only just in Mount of Olives. Eles não apenas estão no Monte das Oliveiras. They see it from a distance. The city of Jerusalem. E vem à distância a cidade de Jerusalém. By the grace of the Lord, pela graça do Senhor, they even descend to the valley. Eles então descem até o Vale do Cedron. Then they climb the Mount Zion again. E aí eles começam a subir o Monte Sião. Finalmente, they see that wonderful view. Eles veem aquela vista maravilhosa. They have been dreamed for. Pela qual eles haviam sonhado. Think about it. Pense sobre Just isso. Less than 1,000 meters. Agora são menos de 1.000 metros. They will be there. E eles vão estar lá. Now, when they look back, quando eles olham para trás, what had they gone through? Vejam o que eles passaram. So, brothers, sisters, irmãos, and then you discover, você então descobre, for those who want to walk this way, aqueles que querem andar nesse caminho, many of them they try to give up. Muitos deles chegaram ao ponto de desistir. They discover they have no freedom to come. Eles descobrem que não sentiam mais a liberdade de avançar. So Psalm 126 starts this way. Então o Salmo 126 começa assim: When the Lord brought back the captives to Zion. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Remember, some of the pilgrims they were captives. A versão dele diz quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião. But now brought back the captive to Zion. E aqui então está dizendo que ele trouxe de volta os cativos a Sião. That's why they are in this way. Por isso que eles estão nesse caminho. If they are in Babylon, se eles estivessem na Babilônia, impossible for them to walk this way. Não é possível andar nesse caminho. Babylon will never give you the freedom. A Babilônia nunca vai te dar essa liberdade. If they are in Egypt, se eles estivessem no Egito,
também não teriam essa If they are in liberdade. Moscow, no such Se freedom. estivessem em Moscou, também não teriam essa If in liberdade. Kedah, no such Em freedom. Quedar, na Arábia Saudita, também não. Remember, brother and sister, Lembre-se, the world try many ways to keep you there. o mundo tenta de muitas formas manter você ali. You can do anything but to go to Zion. Você pode fazer qualquer coisa, menos ir para Sião. So you see, brothers and sisters, Você percebe? according to our flesh, De acordo com a nossa carne, according to the world, de acordo com o mundo, we have no freedom. nós não temos liberdade. This is a last choice for us to go this way. É a última oportunidade de andarmos nesse caminho. So remember, Lembre-se, now the psalmists, when they sing that song, quando o salmista cantava esse cântico, when they walk in this way, quando ele caminhou esse caminho, when they see the temple in view, quando ele viu o templo diante dele, when they know that they are approaching the last part of their journey, quando eles percebem que estão entrando na última parte da sua jornada, they just couldn't believe that. eles simplesmente não podem This acreditar. indeed happened to them. Isso de fato aconteceu com eles. So they sing, Então eles cantam: we were like men who dream. ficamos como quem sonha. Is this true? É verdade. Are we dreaming? Será que nós estamos sonhando? You try to prick yourself. Então você tenta beliscar você mesmo para acordar. Now, whether you are in a dream or in reality, Para você saber, será que isso é verdade ou é um sonho? that's reality. É a realidade. So, brothers and sisters, Então, irmãos, and then he said, our mouths were filled with laughter, então a nossa boca se encheu de riso our tongue with songs of joy. e a nossa língua de júbilo. Now, brothers, Então, irmãos, this is a song for the dreamers. esse é um salmo para os Are you sonhadores. dreamers? Você é um sonhador? Now, can you believe that today you are in the very place God wants you to be? Você está certo de que hoje você está no lugar que Deus quer que você You esteja? are in the way exactly the Lord wants you to be. Você está exatamente naquele lugar que o Senhor quer que você esteja. So our mouth will fill with laughter, our tongue with song of joy. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. When all the tribes Quando todas as tribos sing that song, cantam esse cântico, that's the testimony of Israel. esse é o testemunho de Israel. And that testimony E este testemunho draw the attention of the nations. chama a atenção das nações. So listen to what the nations talk about it. Ouça o que as nações falam a respeito disso. Then it was said among the nations. Então, entre as nações se dizia, Brothers and sisters, irmãos e the irmãs, way to the presence of God o caminho até a presença de Deus will create a topic of a conversation among nations. vai criar um tema de conversação entre as nações. What did they say? O que eles dizem? The Lord has done great things for them. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Even the world know that God has done great things for them. Até mesmo o mundo reconhece que o Senhor tem feito grandes coisas por eles. So when the testimony of the church is strong enough, Então, quando o testemunho da igreja é forte o suficiente, even the world will say that God has done great things for them. até o mundo vai dizer grandes coisas o Senhor tem feito por eles. And that's what they said. Isso foi o que eles disseram. Then what we are saying, Então, o que nós estamos dizendo? the Lord has done great things for us. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. And we are filled with joy. Por isso, estamos alegres, estamos cheios de alegria. That's Psalm 126. Esse é o Salmo 126. But wait, Espere um pouco. you have to understand it in the light of the time of Hezekiah. Você tem que entender esse salmo à luz do tempo de Ezequias. In what way these people were captives? De que maneira este povo aqui foi cativo? Where they have been? Aonde eles estiveram? How come they have a freedom? De que Não é forma? freedom. De que forma eles perderam a liberdade? Now, important thing is, Há uma coisa importante we aqui. need application today. Nós temos uma aplicação para o nosso dia. Now, we know theoretically Nós sabemos, we teoricamente, should walk this way. que devemos andar nesse caminho. We should maintain the testimony of the church. Nós devemos manter o testemunho da igreja. We are the dreamers. Nós somos os sonhadores. Now, what is the real condition? Qual é a condição real? Do you think we are free for the will of God? Será que nós somos livres para a vontade de Deus? We have a dream. Nós temos um sonho, But do you think that we are there?
Mas será que estamos aqui nesse ponto? What is reality? Qual é a realidade? How many years has gone by? Quantos anos já se passaram? The dream remained the dream. O sonho continua um sonho. We haven't been there yet. Nós não chegamos lá ainda. How many sermons you have heard? Quantos sermões você já How ouviu? many books you have studied? Quantos livros você já estudou? Look around, brother and sister. Mas olha ao redor de você. Are we one in Christ? Are we one in Christ? Are we one in Christ? Será que nós somos um em Cristo? Yes. Sim. We are one only for one weekend. Nós somos um, apenas por um fim de Yes, we semana. are one during the conference. Ah, sim, nós somos um durante uma conferência. Now, brothers, Mas, irmãos, this is not the situation the world wants to see. essa não é a situação que o mundo quer ver. This is not the testimony of the church. Esse não é o testemunho da igreja. So, brothers, Então, our irmãos, flesh, a nossa as carne, well as the world, assim como o mundo, try to give us many difficulties, ela traz muitas e muitas dificuldades, such that we become captives. de forma que nós nos tornamos The cativos. captives to our flesh. Cativos da nossa própria carne. The captivity to the world. Cativos do mundo. Brothers and sisters, Irmãos, we have dreamed many years ago. nós sonhamos há muitos anos atrás. After so many years, E passaram-se muitos anos, we haven't reached there yet. mas não chegamos lá ainda. So, brothers, Então, irmãos, we ought to understand what happened in the time of Hezekiah. nós temos que entender o que houve no tempo de Ezequias. Then you discover E aí nós vamos descobrir the days or the time of Hezekiah os dias ou os tempos de Ezequias. is exactly our day. É que nem o dia de hoje. That's why Por isso the message or the mission for Hezekiah que a mensagem ou a missão de Ezequias should be your message, should be your mission. deve ser a tua missão, a tua mensagem. That's why we are here for this weekend. Por isso nós estamos aqui nesse fim de semana. That's why when we approach the end of this conference, Por isso que quando nós chegamos ao final dessa you conferência, discover there is a message here from heaven aqui nós descobrimos que há uma mensagem do céu to remind us our days which we live in. para nos lembrar dos dias em que nós estamos vivendo. It's exactly the day in Zechariah. É que nem Hezekiah. It's Hezekiah. é que nem os dias de Ezequias. So, my brothers and sisters, we have to know in what way we are captured. Então nós temos que saber de que maneira nós fomos capturados. Now, in two ways, Nós fomos tornados cativos de duas you can formas. see that in time of Hezekiah, Nós vemos que no tempo de Ezequias, people of Israel, they were free no more. o povo de Israel já não era mais livre. They know that's the will of God. Eles conhecem a vontade de Deus. They know that's normal. This is the way for the normal Christian life. Eles conhecem qual é o caminho da vida cristã normal. But why they still live abnormal life? Mas por que eles ainda vivem uma vida anormal? They have recited Song of Degrees many times. Eles haviam recitado os cânticos dos degraus muitas vezes. Why their life, their living is still far from the standard given in the song. Por que o seu padrão de vida ainda estava tão distante daqueles salmos? If you are not there, Se você não chegou lá, means you are captive. isso significa que você está You are no cativo. longer yourself. You are no longer yourself. Você não é mais você mesmo. You are under some kind of bondage. Você está debaixo de algum tipo de Now, escravidão. let's talk about the first bondage. Vamos falar primeiro da primeira escravidão. In the time of Hezekiah, No tempo de Ezequias, remember, brothers, lembre-se, when Hezekiah was born, quando Ezequias nasceu, he already born into a situation. ele nasceu debaixo de uma situação. He has no freedom anymore. Ele não tinha liberdade mais. Even he lived in the southern kingdom. Ainda que ele vivesse no reino da Judéia, Even he is in his palace. ainda que ele estivesse ali no seu palácio, But the situation just surrounding the palace of Solomon mas a situação ao redor daquele palácio de Salomão will tell you, Hezekiah, vai mostrar a Ezequias: you are born into certain kind of bondage. você nasceu num certo tipo de escravidão. Do you see that, brothers and sisters? Você percebe isso? Sometimes when we were born, we already born into some kind of situation. Quando nós nascemos num determinado contexto. Our tradition was so great. A nossa tradição era tão grande. Brothers and sisters,
Irmãos, you had no freedom anymore. você não tinha mais liberdade. Because tradition was such a heavy power. Porque a tradição é um poder tão forte. Even you want to obey the word of God, Ainda que você queira obedecer a palavra de Deus, you discover it's beyond you. você descobre que isso está além de você. You have heart for the Lord, E você tem um coração pelo Senhor, but you dare to challenge the tradition. mas isso é um desafio à tradição. Remember, Lembre-se, he was born into the family of King Ahaz. ele nasceu na família do rei Acás. That's why you have the stairway of Ahaz. Por isso que você tem ali a escadaria de Acás. When Hezekiah ascended to the throne. Quando Ezequias ascendeu ao trono de Judá, So if he want to visit Jerusalem, if he want to have to visit temple, se ele quisesse fazer uma visita ao templo, remember, he Lembre-se. still had to borrow the stairway of Ahaz. ele tinha que tomar emprestada aquela escadaria de Acás. So everything already done before he was born. Tudo já havia sido preparado antes dele nascer. But what was the situation at that time? E qual era a situação que havia naquela época? So you have to know what's wrong, any problem with King Ahaz. Aí você tem que ver se havia algum problema com o rei Acás. Now you know in the time of his father, No tempo de seu pai, Isaiah already there. o profeta Isaías já estava por ali. Isaiah suggests to King Ahaz, why don't you ask a sign from God? Isaías sugeriu ao rei Acás, por que tu não pedes um sinal ao Senhor? He refused to do it. Ele se recusou a fazer He isso. even said, I do not want to tempt God. Eu não quero tentar a Deus. Do you see that? Você He percebe? sounds very spiritual. Isso parece algo muito espiritual. He dared not to tempt God. Ele não ousava tentar ao Senhor. Now, if he's such a figure, Se ele era uma figura desse tipo, everything should go smoothly. então tudo deveria estar em harmonia. But then at that time, Mas naquela época, Isaiah spoke to the house of Judah. Isaías falou à casa de Judá. Because the house of Judah was shaking. A casa de Judá estava balançando. And we were told that the heart of Ahaz was also shaking. E nos é dito que o coração de Acás também estava balançando. Why? Por quê? Because he has two enemies. Porque o rei Acás, tinha dois inimigos. First enemy, O primeiro inimigo, the kingdom of Israel. o reino de Israel, ao norte. Second enemy E o segundo inimigo is from Aram, where Syria is, é da terra de Arã, onde estavam os sírios, where Damascus is. onde está a cidade de Damasco. So these two kingdoms, they unite together. Esses dois reinos estavam unidos They want to invade Judah. e eles queriam invadir a Judá. So for that reason, Por isso, the whole house of Judah was shaken. toda a casa de Judá estava tremendo. So for that reason, Por essa razão, Isaiah suggests to Ahaz, por essa razão é que o profeta Isaías why sugeriu a don't Acás: you ask a sign from heaven? por que tu não pedes um sinal do céu? Do you know why? Por quê? Secretly, Secretamente, he has his own idea. Acás tinha suas próprias ideias. So only when you read the Second King and the Second Chronicles, Só quando você lê 2 Reis e 2 Crônicas, then you know what was in his heart. aí você descobre o que estava no coração de He Acás. didn't want to do anything. Ele não queria fazer He nada. didn't want to follow the Lord. Ele não queria seguir o He Senhor. wanted to do his own thing. Ele queria fazer as suas próprias So coisas. Isaiah suggests that why don't you ask for a sign? E Isaías disse: por que tu não pedes um sinal? He gave a very beautiful excuse. Ele deu uma desculpa muito bonita. You see that? Você percebe? Because he didn't want to obey the will of God. Porque ele não queria obedecer à vontade de Deus. Secretly, he had the idea. Secretamente ele tinha uma ideia. He knew that Ele sabia beyond Damascus, que além de Damasco, the other side of river Euphrates, no outro lado do rio Eufrates, there is another empire is forming. havia outro império se formando. Think about it. Pensem sobre Their isso. feast is much greater than Damascus and Samaria. Os punhos desse império são muito mais poderosos que a Síria e Israel If you juntos. know politics well, Se você conhece bem as a política, king, of course you know. e como rei, é claro que você If you conheceria. know the military balance well, Se você conhecesse o equilíbrio militar da época, of course Ahaz knows.
Claro que Acás sabia muito bem. He know too well. Muito bem ele sabia. How are you able to deal with your enemy? Como é que você pode lidar com os seus inimigos? So what was something in his mind? Então ele tinha algo em mente. He sent his messenger Ele mandou mensageiros. secretly to Assyria Secretamente foram até a Assíria and invite the king of Assyria e convidaram o rei da Assíria and try to help Judah para que ajudasse o reino de Judá, to put these two kingdoms under. para colocar esses outros dois reinos sob Do you see that? o domínio. Do you see that, brothers? Você percebe isso? That's the spirit of Judah. Esse é o espírito de Judá. I remember once when we were near San Francisco, Eu estava uma vez perto da cidade de São Francisco. a young brother was driving the car. Um irmão jovem estava dirigindo o carro. We were on our way to the meeting. Nós estávamos nos direcionando para o lugar da reunião. And then we hear some machine, this voice there's some noise there. Então nós ouvimos lá um barulho. So then I asked the young brother, Eu perguntei àquele "Now, jovem, what happened to that small machine?" o que está acontecendo com aquela máquina pequena lá? Oh, he said there will be police nearby. Ah, eles estão avisando que tem polícia Then I said, adiante. why you need that small machine if you're always under the speed limit? Ah, ele tinha aquela maquininha no carro, né? Então o irmão perguntou, por que você precisa desse detetor se você está dentro dos limites de He velocidade? said, because I want to detect where is the police. Porque eu gosto de saber onde é que a polícia está. So if I know the police Se eu sei que a polícia está por I will perto, slow down. aí eu vou andar mais devagar. You see, brothers? Você percebe? Now you know that he's speeding. Ele sabia que estava excedendo a We velocidade didn't say a word. e não disse uma palavra. But somehow conscience bothered him. Mas de alguma forma a consciência o He had incomodava. to try to find a very good excuse for his speeding. Ele tentava achar uma boa desculpa para andar acima da Then he velocidade. burst out a comment I will never forget. Então ele fez um comentário que eu nunca vou esquecer. He said, brother, Irmão, as a good Christian, como bom cristão, we should not be late in a meeting. nós não devemos chegar tarde na reunião. Very wonderful excuse. Ah, que desculpa maravilhosa. But you know that he just could not obey the law. Mas ele não podia obedecer à lei por So you causa see, disso. my brothers and sisters, Você percebe? that's the situation of Ahab. Essa era a situação do rei Acás. But if you read the story of Ahab carefully, Se você ler a sua história now cuidadosamente, why the invasion of Aram and also Damascus? No, also Samaria. então quando Damasco e Samaria foram invadidas pelos assírios, Actually, is the hand of God's judgment. aquilo era a mão de juízo de Deus. So Ahab must have done something terrible. Então Acás ele fez algo terrível. Now God was so angry. Deus realmente ficou muito God sent furioso. judgment to King Ahaz. E Deus enviou juízo sobre o rei Acás. So he allowed people of Judah being carried away by Damascus people. E ele permitiu que parte da população de Judá fosse levada pelo reino de This Damasco. still small thing. Isso parecia uma coisa pequena, Something greater than that. mas há algo maior. First time in history. Foi a primeira vez na história The people in the kingdom of Judah, que houve alguém no povo de Judá they were all captured que foi capturado to Samaria. e levado cativo para Samaria. And many soldiers fall under the knife of the enemies. E muitos soldados caíram nas mãos do inimigo. This is the pace of the most humiliated in the history of Judah. Esse foi o evento mais humilhante até então na história de Judá. Think about it. Pense sobre isso. All the people being captured into Samaria. Parte do povo de Judá foi levado cativo para Samaria. They were brethren. Eles eram irmãos. Now they belong to the 10 tribes. Eles pertenciam às 10 tribos. So when that happened, Quando isso aconteceu, God intervened immediately. Deus interviu imediatamente. Yes, I'm going to judge
kingdom of Judah. Sim, eu vou julgar o reino de Judá. Yes, definitely my hand is severe with King Ahaz. Sim, a minha mão vai ser severa com o rei Acás. But don't go extreme. Mas não vá para um extremo, não. I allow the people be humiliated and being captured to Samaria. Eu permito que as pessoas sejam humilhadas e levadas cativas para Samaria. But don't go to extreme. Mas não vá para o extremo. Now you should not carry them just like the slave of your enemy. No, Você não vai levá-los como o escravo dos seus inimigos. they are not prisoners. Eles não são prisioneiros. They are your brethren. Eles são teus irmãos. So you see, God through the prophet tried to talk to them. Então, através do profeta, Deus procurou falar com eles. So you see, brothers, Então- when these prisoners reached the gate of Samaria, Quando aqueles prisioneiros de Judá chegaram lá nos portões de the Samaria, elders, they listened to the words of prophets. os anciãos daquela cidade ouviram as palavras do profeta. And then they feed all these prisoners. E eles então deram alimento a todos aqueles And prisioneiros. in a very polite way, send them all the way back to Jericho. E de uma forma muito amistosa mandaram eles de volta para Jericó. That's never happened in the history of warfare. Nunca isso aconteceu na história das guerras. Now, brothers, because the interference of God. Por causa da interferência de Deus. Now think about it. Pense sobre isso, You irmão. can imagine how Ahaz was so humiliated. Aqui você vê como Acás ficou humilhado. Never before. Nunca isso aconteceu. The kingdom of Judah has been sunk into so low places. Nunca o reino de Judá esteve num lugar tão baixo. Now, brothers, Irmãos, he must have done something bad. ele certamente fez algo muito ruim. So the judgment hand was so heavy. E por isso a mão de juízo foi tão pesada. Now, if you know that's God's will, Se você sabe da vontade de Deus, if you know that's God's judgment, se você conhece o juízo de Deus, what you should learn? o que você deve You should aprender? learn yield in the hand of God. Você deve aprender a se humilhar sob a mão de Do you Deus. see that, brothers? You never fight with that hand. Você nunca luta com aquela mão. And then, instead of yield to the disciplining hand of God, E ao invés de se colocar sob a mão disciplinadora de King Deus, Ahaz had a different way. o rei Acás teve uma ideia diferente. I invite King Assyria Eu vou convidar o rei da Síria to be with us. para se aliar conosco. And then, with the power of Assyria, E com o poder deste grande império, my enemy will put under the subjection. meus inimigos vão ser colocados debaixo de domínio. That his way. Esse é o caminho dele. Because he used his way, Porque ele usou esse caminho. that's why he refused to have another sign. Ele recusou-se então a pedir um sinal a Deus. But to his surprise, Mas para sua surpresa, actually, Assyria was so happy. a Síria, o Império Assírio ficou tão feliz. He was invited all the way to the kingdom of Judah. Ele então se sentiu convidado a ir todo o caminho até o reino de The Judá. Bible said A Bíblia diz, he did not come to help. ele não veio para ajudar o reino da He Síria. come finally give the trouble to the kingdom of Judah. Os assírios vieram para trazer problemas ao reino de Judá. Ahaz, my eyes were open, E aí os olhos de Acás foram abertos. but it is too late. Mas era muito tarde. He has invited a tiger into his living room. Ele convidou um tigre para entrar na sua sala de estar. Brothers and sisters, Irmãos, that's what happened isso é o que in the acontece time of Hezekiah. no tempo de Ezequias. And Hezekiah was born into that situation. Ezequias nasceu nesse contexto. Now we will ask, Agora nós nos what perguntamos, happened? o que aconteceu? What has he done? O que ele fez? So let's go to 2 King chapter 16. Vamos ler em 2 Reis 16. Verse 16, chapter 1. Chapter 16, verse 1. Yeah. Capítulo 16 de 2 Reis, versículo 1. Sorry, let's read verse 2. Vamos para o versículo 2. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years.
Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Unlike David, his father, he did not do what was right in the eyes of the Lord his God. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Read carefully. Leia Verse com 3. cuidado, versículo He 3. walked in the way of the kings of Israel and even sacrificed his son in the fire. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício. Following the detestable ways of nations of Israel, a Lord had driven out before the Israelites. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. He offered sacrifices and burned incense at high places on the hilltops and under every spreading tree. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. That's the time of Ahaz. Esse é o tempo de Now, when you read Acaz. this part of the Bible, Quando você lê essa parte da Bíblia, you wonder você se if admira. he's the king of Judah or this king of Israel. Você fica pensando, será que esse rei aqui é de Judá ou é rei de Israel? If the king belonged to the kingdom of Israel, Se o rei pertencesse ao reino de Israel, that's norm of that condition. é normal, a condição deles era essa. But as someone who sit on the throne of David, Mas para alguém que se sentava no trono de Davi, brothers and sisters, you Irmãos. discover he ushered in the idol worshiping. ele introduziu a adoração de ídolos. He was the shepherd of all his people. Ele deveria ser o pastor do seu povo. So by this way, Dessa forma, put all the people of Judah under bondage. ele colocou todo o povo de Judá em escravidão. They're all being captured into idol worships. Eles ficaram cativos da adoração de ídolos. Think about it. Pense, irmão, All sobre those isso. people every year, at least 3 times, should go to Jerusalem. Todo aquele povo deveria ao menos 3 vezes ao ano subir a Jerusalém. They fear their God. Eles temiam ao seu They Deus. want to take the highway to Zion. Eles estavam desejosos de tomar aquele caminho para Sião. Think about it. When their hearts secretly change Quando o seu coração secretamente from the true mudou God to false idols, do Deus verdadeiro para os ídolos falsos. you think that they must say, I'm so busy. Ele deve ter dito, eu estou muito ocupado. Now you can imagine Imagine, when the days of their worshiping their idols, nos dias em que eles estavam adorando os seus ídolos. do you think that they still have heart for the Lord? Será que eles ainda tinham um coração pelo Senhor? Do you think they will pay the cost, pay the price, and walk in that highway to Zion? Será que eles pagariam o preço de subir aquele caminho até Sião? It's impossible. Isso é algo impossível. They become captives. Eles se tornaram cativos. Do you see that, brothers? Você percebe, irmão? Now you can understand. Agora você pode When entender. they sing Psalm 126 again, Quando eles cantavam o Salmo 126 de some novo, of them, they remember those days. alguns deles lembravam daquela época, When they're busy among the idols. quando eles estavam lá ocupados com aqueles ídolos, When they are taking out the business. quando eles estavam então lidando com They aquilo, are so busy. muito ocupados. Those times should belong to the Lord. Aqueles tempos deveriam pertencer ao Senhor. Now, the world can use that place, that time. The world can use that time. O mundo usava aquele tempo. The energy is supposed to belong to the Lord. A energia deles deveria ser do Senhor. But now you see the idols also can take use of that energies. Mas agora eram os ídolos que estavam drenando toda aquela They energia. are so exhausted. Eles estavam exauridos. They have no more time. Não tinham mais tempo. The world, the flesh, they can take away all their times. O mundo e a carne haviam tomado todo o tempo You deles. find many idols now. Agora tem muitos ídolos. Many characters who take the place of God himself. Então muitas imagens e ídolos tomavam o lugar do próprio Deus. That's why the Lord said, Por isso o Senhor diz: anyone who love me more, love their parents and children and so on and so forth, more than me, então todo aquele que amar a pai, a mãe, a filhos, mais do que eu, is not worthy to be my disciple. não é digno de ser meu discípulo. Nothing wrong with the parents Claro, não tem nada errado com os pais, nem com os filhos. and also your siblings.
E também com seus demais parentes, Thank seus God for sobrinhos. that. Graças a Deus por God eles. wants us to live a normal Christian family life. Deus quer que nós vivamos uma vida normal de família cristã. But whenever Mas sempre they que become idols, quando eles se tornam ídolos, whenever they take the place of our Lord, sempre que eles tomam o lugar do nosso Senhor, you are even sacrifice the time you already separate for the Lord. você chega a sacrificar o tempo que você iria dedicar ao Senhor. Now you give to the other people. Você dá para outras pessoas. So you see, brothers and sisters, Então, irmãos, today as a Christians, hoje, como cristãos, it's almost impossible for you to worship the real idols. é quase impossível que você adore ídolos de verdade. But the principle of idol is this. Mas o princípio do ídolo é o seguinte. That's in the word of our Lord. Isso está na palavra do Senhor. If you want to be disciple, Se você quer ser if you discípulo, want to follow His way, se você quer seguir o caminho do Senhor, that is a highway to Zion. que é o caminho até Sião, What can you do? o que você faz? You ought to be set free from that bondage. Você precisa ser libertado desse cativeiro. Do you see, brothers and sisters? Você percebe? The enemy of God was so subtle. O inimigo de Deus é tão You sutil. ought to love your children. Você deve amar You os seus ought to filhos. love your wife. Você deve amar a sua You ought to esposa. obey your husband. Você deve obedecer ao seu marido. But sometimes when we go to another extreme, Mas de alguma forma, quando chegamos a um outro extremo, can you believe that? In the kingdom of the south, no reino do sul, you find idols everywhere. você encontra agora ídolos por todo lado. That's the tragedy. Essa é a tragédia. For that reason, Por essa razão. somehow when God brought back from captives Então, quando Deus trouxe de volta aqueles cativos, and back to Zion, de volta a Sião, they have freedom. agora eles têm a sua Once liberdade de again, volta. they are in this highway. De novo, eles estão colocados no caminho. They were like those men who dream. Então, eles são que nem aqueles que sonham. God must have done great things Deus realmente deve ter feito grandes to coisas liberate them. para libertá-los. Brothers and sisters, Irmãos, we need God to do great things, nós precisamos que Deus faça grandes to coisas liberate us from all kinds of idols, para nos libertar de todo tipo de ídolo, that we can walk in this way. para que nós possamos andar nesse caminho. How many years are we going to have? Quantos anos ainda nós vamos ter? How many days ahead of you? Quantos dias ainda estão diante de nós? You cannot afford to waste your time anymore. Você não pode permitir que seu tempo se perca. Let them be let them be prosperous in the world. Deixa que as pessoas no mundo se tornem Let prósperas. us walk this way. Mas nós vamos andar nesse In caminho. some way, God liberate us. E se de alguma forma Deus nos libertar. So you see, first you have to know that where they were captured. Então, primeiramente, você tem que saber aonde que eles estavam capturados. Now you live in an abnormal situation. Porque então você está vivendo uma situação anormal. But then you discover Então você descobre, King Ahab still worship God. o rei Acaz ainda adorava a Deus. That's the problem. Esse era o He problema. never gave up God. Ele nunca desistiu de He Deus. never gave up house of God. Ele nunca desistiu da casa de Deus. But somehow Mas de he alguma was forma, very impressed when he visited Damascus. ele ficou muito impressionado quando ele foi visitar a cidade de Damasco. And he saw a huge altar. Ele viu um altar gigantesco. Now that altar, the sacrifice definitely is for the unbelievers. Aquele altar de sacrifício, evidentemente, era para incrédulos. Then he gave the order to the high priest in Jerusalem. Então o rei deu ordem ao sumo sacerdote em Jerusalém. Now, why don't we do the same in Jerusalem? Por que nós não fazemos um altar semelhante lá em Jerusalém? Let's put a big, huge altar in the temple. Vamos colocar esse gigantesco altar lá no nosso templo. Do you understand? Você Now, percebe? that's the idea. Essa é a ideia que havia por The trás. idea is that now, since the world has such huge altar, Já que o mundo tem esse enorme altar, our God is much greater than their God. o nosso Deus é muito maior que o Deus deles. But if you visit Jerusalem, Mas se você visitar Jerusalém, how about Bronze altar? Bronze altar. lá está o altar de bronze. Who offer their sacrifice there. E eles ofereciam seus sacrifícios lá. So if this is the case, Se esse é o caso, you see that this altar is too small.
ele percebeu, aquele altar é muito pequeno. It's not fashionable. Tá fora de moda. If you want to offer your God. Se você quer fazer uma oferta ao So seu Deus, definitely we had to borrow that picture from the world. então nós temos que pegar emprestada aquela ideia do mundo. So then we read a portion of the word. Então lemos uma porção da palavra de Deus. Let's come to the verse 10 of chapter 16. Vamos ler aqui o versículo 10 do capítulo 16 de 2 Reis. Then King Ahaz went to Damascus to meet King of Assyria. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. He saw an altar in Damascus Ele viu um altar ali and said to Uriah the priest the sketch of the altar which detailed plans for its construction. e enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. So something new in the house of God. Então era algo novo na casa de Deus. Remember, Ahaz did not forsaken his house, the house of God. Lembre-se então que Acás não se esqueceu da casa He de do Deus. something new. Ele simplesmente fez He algo want to be novo. fashionable. Ele queria estar na moda. So because of that, verse 12. Então agora leamos o versículo And when the 12. king came back from Damascus Vindo, pois, de Damasco o and rei, saw the altar, viu o altar, he approached and presented offerings on it. chegou-se a ele e nele sacrificou. Now something borrowed from Gentile world. Isso foi algo tomado emprestado do mundo gentil. And then, and the verse 13, Versículo 13. he offered up his burnt offerings and grain offerings, pour out his string offering, and sprinkle the blood of his fellowship offering on the altar. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Isn't this wrong place? Será que esse é o lugar certo? Sacrifice only be upon the bronze altar, O sacrifício deveria ser oferecido sobre o altar de bronze, which typify the cross. que tipifica a cruz. Now, brothers, Agora, irmãos, today we are preaching old rugged cross. hoje em dia nós pregamos a velha cruz. Our Bible is old Bible. Nossa Bíblia é a velha Bíblia. Never be renewed. Ela não vai ser renovada. Our cross always old rugged cross. A nossa cruz é aquela velha, antiga cruz. Now, brother, if you go to the world, everything is new. Mas se você vai para o mundo, tudo é novo. But let me ask you, Mas brothers. deixe-me fazer uma pergunta. Now in the house of God, Agora na casa de Deus, you see the difference. You Você see, vê you still uma have diferença. bronze water. está lá ainda o altar de bronze, Like many Christians today, tal como muitos cristãos they hoje. never move away the cross. Eles não removem a cruz do seu lugar, But in some way, mas de alguma forma, now the altar is much bigger. o altar ficou muito maior. Now they put sacrifice there. Eles colocam o sacrifício lá. All right, then let's read on. Vamos ler adiante. Verse 14. Versículo How about 14. the bronze altar then? Então, vamos ler sobre o altar de bronze. Verse 14. Versículo The 14. bronze altar that stood before the Lord, he brought from the front of the temple, from between the new altar and the temple of the Lord, and put it on the north side of the new altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar do lado norte. Bronze altar still there. Sim, o altar de bronze estava lá But ainda. now it is that new altar take the place of the bronze altar. Mas agora o novo altar tomou o lugar do antigo altar. So now somehow they put the bronze altar in the north side of it. O altar de bronze foi colocado agora do lado norte. And remember, Lembre-se, king did not do away from it. então o rei não se livrou, não jogou fora o altar de bronze. Verse 7. Versículos Verse 16, 17, sorry. 17. Verse 15. Versículo 15. He said, but, at that last verse, but I will use the bronze altar for seeking guidance. Porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação And posterior. then in verse 15, in the beginning of the verse 15, Então, no início do versículo 15, King Ahaz then gave their order to Uriah the priest ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: on the large new altar. queima no grande altar. This altar not only new, Esse altar não somente era novo, this altar also large. também era grande. So impressive.
Era muito impressionante. Now, the order is you offer all the sacrifice on this new and large altar. Agora eles iriam oferecer sacrifício nesse novo altar grande. The subtle thing is this. A coisa sutil aqui é essa. Now, Ahab did not do away from the bronze altar. Acaz não jogou fora o altar de bronze. I want to seek the Lord's will. Ele iria usá-lo para buscar a vontade do Senhor. Brothers and sisters, when the king dared to move away bronze altar, Quando o rei ousou mover com o altar de bronze, he still tried to live a so-called devoted life. ele ainda queria viver algo parecido com uma vida de devoção. Everything is according to the design of Ahaz. Tudo estava de acordo com o plano de For Acaz. some reason, house of God has been changing. The furniture has been moved around. Mas, de alguma forma, os móveis da casa de Deus foram movidos. Remember when the house of God was built, Quando a casa de Deus foi construída, all the pattern is according to God himself. o padrão todo era de acordo com Deus. With his own finger, God draw the picture of everything. Com seu próprio Deus, com seu próprio dedo, Deus desenhou aquele Even plano. you are very wise, very intellectual. Mesmo que você seja muito sábio, muito intelectual, Now, brothers and sisters, Irmãos. there's no way for you to move the pattern of God. não há meio de você pensar em mudar aquele padrão que Deus estabeleceu. Now, my brothers, Irmão, this horrible situation. então aqui nós temos uma situação If horrível. Ahaz gave up God completely, Então, se a casa abandonasse Deus if completamente, he reject the house of God completely, se ele rejeitasse totalmente a casa de Deus, we understand much better. aí ficaria muito mais claro. Other people will be confused. As pessoas não ficariam We confundidas. never give up God. Nós nunca desistimos de Deus. We still sacrifice our sacrifices Nós ainda oferecemos nossos on sacrifícios. the new and great altar. Mas agora é num novo e grande altar. They, in a very subtle way, De uma forma muito sutil, they move away the bronze altar. eles mudaram de posição o altar de bronze. Even that happened today in our days. Isso acontece hoje nos nossos dias. Brothers and sisters, Irmãos, our cross, a which nossa we cruz preached, que nós pregamos is all and rugged cross. é uma velha cruz. Never be renewed. Ela nunca vai ser renovada. Young people, Jovens, you may have everything new. você pode ter tudo novo. Probably you can buy iPad, iPhone, many other Vocês things. podem comprar um iPad, um iPhone, muitas outras For coisas. sure, that's new. Sim, isso é novo. If Paul today see the iPad, he didn't know what is it. Se o Paulo hoje visse um iPad, ele não ia saber o que é aquilo. But the gospel Paul knew. Mas The gospel Paul preached. o evangelho que Paulo pregou The same old gospel. é o mesmo velho The evangelho. word of cross Paul preached. A palavra da cruz que Paulo pregou Still same old and rugged cross. é a mesma velha antiga cruz. But today, Hoje em you dia, need to be fashionable você precisa estar na moda to draw many young people to the Lord. para que possa atrair muitos outros jovens You para o have Senhor. to use some kind of method Você tem que usar algum método to make young people more comfortable. para fazer aqueles jovens se sentirem bem By confortáveis. this way, E desse modo, you will get young church, e aí você vai ter uma igreja cheia de jovens, big church. grande. You can move the people in the world to the people into the so-called church. Você pode pegar aquelas pessoas do mundo e trazer para dentro da igreja. Brothers and sisters, Irmãos, isn't that the real situation today? será que essa não é a situação hoje em dia? We still preach cross, Ainda pregamos a cruz, but cross somehow is in a side way. mas de alguma forma a cruz foi para o lado. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, that's the time we live. esse é o tempo em que nós vivemos. That's the time Hezekiah was born into. Esse é o tempo no qual Ezequias nasceu. House of God still there. A casa de Deus estava lá. How about the stairway of Solomon? O que dizer a respeito da escadaria de Salomão? So you have to read on. Você tem que continuar lendo. You have to come to the verse 17. Chegamos ao versículo verse 17. 18. Ou melhor, ao versículo 18. He took away the Sabbath canopy that had been built at the temple and removed the royal entryway outside the temple of the Lord in difference
deference to the king of Assyria. Também o passadiço coberto para uso no sábado que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Now he made another change. Ele fez outra mudança. There is an entryway to the temple of God, Havia uma entrada até o templo de Deus, where the stairway of Solomon was. onde estava a escadaria de Salomão. Through that stairway, all the kings which sit on the throne of David should be able to approach to God. Através daquela escada, todos os reis que se assentavam no trono poderiam se aproximar da casa de Deus. But now he was afraid of King Assyria. Mas agora a casa estava temeroso do rei da Síria. Why he was afraid of? Por que ele estava com medo? This is the friend you are invited to your living room. Esse é o amigo que você está convidando para a sua sala de estar. Now, if he is your friend, why you need to move your furniture? Porque se ele é seu amigo, por que tu está mudando o mobiliário da casa? So now you can understand. Agora você pode entender. Somehow, instead of the stairways of Solomon, Ao invés de haver ali a escadaria de Salomão, now we do not know where he put the stairway of Ahaz. nós não sabemos aonde ele colocou a sua própria escadaria. That's connected with the moving back the 10 steps in the stairways of Ahaz. Isso está conectado com aqueles degraus aonde a sombra se projetou. So you see, brother, sister, Então, now you begin to understand why Bible talk about stairway of Ahaz. Aí você entende por que a Bíblia está falando da escadaria do rei Acás. In a normal day, Num dia normal, the stairway of Solomon. era a escadaria de Salomão. Now, when you talk about the stairway of Ahaz, Mas quando você fala da escadaria de Acás, something has changed. alguma coisa mudou. Do you see, brothers and sisters? Você percebe? When you compare with the days in Pentecost, Quando você compara com os dias do at Pentecostes, that time, stairway of Solomon, naquele tempo havia a escadaria de Salomão. but now the stairway of Ahaz. Mas agora era a escadaria de Acás. All right, even you change it, Bem, mesmo que você tenha mudado essa you escadaria, have to well use it, right? você vai ter que usá-la. That means at least through that you should be able to enter into the house of God. Ou seja, de alguma forma você tem que ser capaz de entrar através dela na casa de Deus. But now the most sad story is this. Mas a parte mais triste é essa. And only Second Chronicles recorded. E é algo que só segundo Crônicas nos diz. Because Holy Spirit only interested in the spiritual performance of the king. Porque lá naquele livro o Espírito Santo está interessado na vida espiritual do rei. So we have to turn to Second Chronicle chapter 28. Então temos que ir a 2 Crônicas, capítulo 28. And we will see the crime, using the word crime of King Ahaz. E aqui nós vamos ver o crime que o rei Acás cometeu. And then we see what happened when we read Second Chronicle of chapter 28. E aí nós vamos ver lendo 2 Crônicas, capítulo 28. Now, in verse 24, Leia no versículo 24. there is in the middle, you'll find a phrase which really surprised you. Aqui no meio você vai encontrar uma frase que nos surpreende. He shut the doors Ele of the Lord's temple. fechou as portas da casa do Senhor. Think about it. Pensa There are nisso. many doors. Haviam muitas portas. He shut all the door to the temple. Ele fechou todas as portas do templo. What does that mean? O que isso significa? He doesn't have to use the stairway of Ahaz anymore. Ele não tinha mais que usar aquela escadaria. So, my brothers, sisters, Então, irmãos, from now on, de agora em diante, because the house of God is closed, por causa do fechamento da casa de Deus, what use for you to go to Jerusalem 3 times per year? qual é o sentido de ir a Jerusalém 3 vezes por ano? When the news spread out, Quando essa notícia se espalhou, all the people of Judah, they were all under bondage. então todo o povo de Judá caiu em They escravidão. want to go to Jerusalem, Sim, eles querem ir a Jerusalém, but at the very end, mas lá no final da when you jornada, come to the Huda gate, quando você chega nos portões de Hulda, it's closed. eles estão fechados. You say, let me try another doors. Então, tenta outra porta, It's closed. mas também estão What fechadas. is the message? Qual é a mensagem? Don't come to Jerusalem. Não venha mais a You Jerusalém. just waste your money.
Não, você vai perder You o seu just dinheiro. waste your energy. Vai perder a sua energia. So, brothers, Então, in the irmãos, worst day of Ahaz, então, nos dias de Acás, the people of Judah, o povo de Judá, they have no freedom whatsoever eles perderam a sua liberdade. to go to Jerusalem. Liberdade de ir a Jerusalém. How many years Por muitos anos, that way to Zion aquele caminho para Sião is empty ficou in the vazio southern kingdom. lá no reino de Judá. So you see, brothers and sisters, Você percebe? that's the tragedy in the day of the father of Hezekiah. Essa foi a tragédia no reinado do pai de Ezequias. Good news is this. A boa nova é In essa. the next chapter, No capítulo you'll seguinte, find that Hezekiah ascended to throne. você nota que Ezequias ascendeu ao trono. Now, in the first month No primeiro mês of his ascension, de sua ascensão, he did the first thing. ele fez a primeira coisa. Now you know that how Hezekiah was in the hand of God. Aqui você vê como Ezequias estava nas mãos de Deus. So let us read Vamos ler. verse 3, chapter 29. Yeah. Vamos para o capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 3. In the first month of the first year of his reign, No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, he opened the doors of the temple of the Lord. abriu as portas da casa do Senhor. Brothers and sisters, Irmãos, he liberated all his people. ele libertou todo o seu povo. Now you are able to come to Zion. Agora você pode vir a Sião. Now in the first in the first month of the first year of his reign, No primeiro ano do seu reinado, no primeiro he mês, did the first thing a primeira coisa que ele fez, according to God's will. de acordo com a vontade de Deus. That's why, brothers and sisters, Por isso, irmãos, how King Hezekiah was after God's heart. aqui você vê como o rei Ezequias estava de acordo com o coração de Deus. Now you understand. Agora você entende. When he wept bitterly when he was 29. Quando ele tinha 39 anos, como ele chorou amargamente. He wept bitterly. Ele chorou amargamente. I haven't finished my mission yet. Eu não terminei a minha missão ainda. The same story happened to my father-in-law. A mesma história aconteceu com o meu My father-in-law. sogro. My father-in-law. My father. Meu sogro. Yeah, is the father of my wife. É, o pai da minha esposa. And who was Meu sogro. greatly used by the Lord. Ele foi muito usado pelo Senhor. And one day, somehow he was allergic to something like a penicillin. Ele tinha uma alergia a alguma coisa como assim a penicilina, The um antibiótico. reaction was so great. E ele teve uma reação muito forte. Now, finally, when doctors see his condition, Quando o médico viu a condição em que ele estava, he said, try to tell the elders in the church. Procura falar com os anciãos na igreja And you prepare the worst. e prepara-te para o pior. So on the way to the hospital No caminho para o or hospital, to the clinic, para uma clínica, and my wife was with my father-in-law. a minha esposa estava ali com o meu sogro. So at that time, she listened to her whispering. Então ela ouviu os seus sussurros. And then, after she was completely healed, Então, after he was completely healed, depois que ele se curou my completamente, wife asked him, a minha esposa perguntou para ele: now what did you do on the way to the clinic? quando nós estávamos indo para a clínica e tu sussurravas, o que foi que tu At disse? that time, he Na- prayed a prayer. Naquele momento ele fez uma oração. He said, Lord, Ele disse: I Senhor, have not finished my course yet. Senhor, eu não terminei a minha carreira. Please give me a few more years. Me dá mais alguns anos. There's a number of the years there. Ali há um número de anos. So my wife knew that after certain years, the Lord, he said, the Lord give me certain number of the years. Ele disse então: me dá mais alguns anos I will finish what you have entrusted me. e eu vou concluir aquilo que tu confiaste às minhas mãos. Because your will is not accomplished through me yet. Eu não posso partir ainda porque a tua vontade ainda não está completa com relação a mim. So after certain number of years, E de fato, depois de alguns anos, my wife was very nervous. a minha esposa estava bastante nervosa. If God really take everything literally, Se Deus tomar tudo literalmente, so that year he should take
my father-in-law Então, back to home. haviam passado, se passariam aqueles anos e aí o Senhor não levaria. By his wonderful grace, Mas pela sua graça maravilhosa, God gave my father-in-law many more years. Deus deu a meu sogro muito mais anos. At the end of his life, Ao final de sua he vida, was able to say, I have run the race. ele pôde dizer, eu corri a I carreira, have accomplished the course. eu completei a carreira, Now I may go. agora eu posso partir. So, brothers and sisters, Então, irmãos, not everybody can pray that prayer. não é todo mundo que pode fazer essa oração. When King Hezekiah prayed, Quando o rei Ezequias orou, Lord, remember my ways before you. Senhor, lembra-te de como eu andei diante de ti. Brothers and sisters, he is qualified to pray that. Ele é qualificado para fazer On essa the oração. first month of the first year, No primeiro mês do Of primeiro his ano reign. do seu reinado, he opened the gates, the doors of the temple. ele abriu as portas do templo. He liberated all his people from the bondage. Ele livrou a todo o seu povo da escravidão. Think about it. Pense nisso, For irmão. that reason, Por essa razão, God answered his prayer so quickly. Deus ouviu a sua oração tão rapidamente. That's why Por isso, that wonderful sign aquele sinal maravilhoso of the stairway of Ahaz. da escadaria de Acás Think about it. foi dado para ele. Now, the stairway of Ahaz A escadaria de Acás is very meaningful to King Hezekiah. tem um significado muito grande para o rei Ezequias. So now thank the Lord. Agradecemos ao Senhor. Remember, that's how he was That's how he behaved in the presence of God. Foi assim que ele se portou na presença de Deus. So now you can imagine. Agora você pode imaginar. When these people they heard that the door of the gate that opened again. Quando o povo ouviu que as portas do templo estavam abertas de novo, Two things. duas coisas First, aconteceram. Primeiro, our king was able to ascend to the presence of God through the stairway of Ahaz. o nosso rei agora ele pode ascender à presença de Deus pela escadaria de So that Acás. stairway is functioning. Agora a escadaria está funcionando de novo. But if the highway to Zion compared to the stairway of 50 steps. Então todo o caminho até Sião se compara àquela escadaria de 15 So degraus. not only the stairway of Ahaz is functioning, now this stairway of 50 steps also functioning. Então não é somente a escadaria de Acás, mas é todo o caminho até Sião que está funcionando. So now say, let's go to Jerusalem. Então agora o povo pode dizer, vamos a Let's Jerusalém. go to Judah. Let's go to the temple of God. Vamos até o templo de Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos, when they walk in this way again, quando eles começam a andar nesse caminho de novo, how do they feel? como é que eles se sentem? When the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dream. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Our mouths were filled with laughter, Então a nossa boca se encheu de riso our tongues with the songs of joy. e a nossa língua de júbilo. Now, brothers, Irmãos, even this psalm is different to you now. será que esse salmo não se torna diferente para você With the agora? time of Ahaz and Hezekiah, Nos tempos de Acás e de Ezequias. you can appreciate this song much better. Eles podiam valorizar esse salmo muito mais. But more than that, Mas mais do que isso, there is another aspect of captivity. existe um outro aspecto do cativeiro. Because our time is only very short. Mas nós temos um tempo muito curto. I try to do it in a very quick way. Eu vou tentar concentrar bastante aqui para Now, vocês. you remember Solomon. Você lembra de Salomão? In the time of Solomon, No tempo de Salomão, now he built the house of God. ele construiu a casa de Deus. So 3 times per year, the people of God will go to Jerusalem. Ao menos 3 vezes por ano, o povo subia a Jerusalém. People from the south, O povo que vinha do sul, people from the north. aqueles que vinham do norte At também. that time, there's only one kingdom. Havia um reino só naquela época. No 2 kingdoms. Não havia 2 reinos. Now, when you talk about the testimony of Israel, Quando você fala do testemunho de Israel, it means all of the 12 tribes will go there. então isso significa que as 12 tribos vão ir até lá. Do you see that? Percebe, irmão? But something happened. Mas algo aconteceu. Because Solomon worshiped idols. Pelo fato de Salomão adorar a ídolos. The consequence is A consequência, the whole people of Israel split into 2 kingdoms. o povo de Israel acabou se dividindo em 2 reinos. Northern kingdom O
o reino do and norte southern kingdom. e o reino do sul. Now, politically, you have two kingdoms. Agora, em termos políticos, há dois reinos. But spiritually, Espiritualmente, only one center of worship. continua havendo um centro de adoração. Do you see that? Você Because percebe? that's testimony. Porque esse é o testemunho. Testimony of Israel. O testemunho de Israel. And Israel means 12 tribes. Israel significa as 12 tribos. So this is the testimony, unite testimony to the world. Esse é um testemunho único para o mundo. You know how important it is? Sabe quão importante é They isso? can be different politically. Eles até podem ser diferentes The politicamente. color of the skin may be different. Pode ser que a cor da pele seja diferente. The culture, that background may be different. O pano de fundo cultural pode ser diferente That's all também. right. Tá tudo bem. However, No entanto, there's only one center of worship. mas só há um centro de adoração. Testimony is always one. O testemunho só pode ser um. You cannot have a church only for one certain color of skins. Você não pode ter uma igreja para um tipo de cor de pele. You can have a church only to allow the one political standing. Você não pode ter uma igreja em que só vem gente que tem um posicionamento You político. don't call that church anymore Isso não é mais igreja. because this is not testimony of the church. Isso não é o testemunho da If igreja. it's testimony of Israel, Esse é o testemunho de Israel. always means 12 tribes. Isso sempre quer dizer as 12 tribos. When you talk about unity, Quando você fala de unidade, God only knows the unity of 12 tribes. o Deus só conhece a unidade das 12 tribos. No matter you are different in your background, Não importa o pano de fundo diferente. in the color of your skins, A cor da sua pele. no matter what, Não tem importância nenhuma. we are one. Nós somos In um. New Testament language, Na linguagem do Novo we are Testamento, one body. nós somos um só So corpo. no one can separate us. Ninguém pode nos separar. But remember, Mas lembre-se, because of the idol worshiping of Solomon, por causa da adoração dos ídolos the de same Salomão, thing in the church history. o mesmo aconteceu na história da igreja. What do you mean by idols? What do you mean by idols? O que nós queremos dizer com ídolos? Something take the place of Christ. Of Christ. Alguma coisa tomou o lugar do Senhor Jesus So you Cristo. see, brothers and sisters, Irmãos, some great personality in the church. há alguma grande personalidade da igreja. If you are helped by them so greatly, E se você é muito ajudado por ele, like Paul, como o apóstolo some Paulo. people say, we are of Paul. Algumas pessoas dizem, nós somos de Paulo. Like Peter, a great servant of God. Ah, que nem o Pedro, grande servo de Deus. Some people say, we are of Cephas. Então algumas pessoas dizem, nós somos de Cefas. We are divided. Estamos Do you divididos. see that? Percebe? If we drop all the idols, Se nós abandonamos todos os ídolos, no servant of God can take the place of God. nenhum servo de Deus pode tomar o lugar de Deus. Brothers and sisters, Irmãos, now that's the unity isso é unidade. we are talking about. Nós estamos falando sobre isso. Now, brothers, not only a personality, Não é apenas uma personalidade. sometimes great doctrine, Alguma vez é uma grande doutrina. great truth. São verdades. You insist on that truth. Você insiste naquela If verdade. anyone else is different from your interpretation, Se alguém tem uma interpretação diferente daquela you have sua, nothing to do with him. eu não tenho mais nada que ver com aquela pessoa. Brothers, don't forget, Não se esqueça, the word of God never wrong, a palavra de Deus nunca está errada, but our interpretation may be wrong. mas a nossa interpretação pode estar errada. Just like this. É assim Only mesmo. Christ is sinless perfect. Somente Cristo tem aquela perfeição sem pecado. None of us sinless perfect. Ninguém, nenhum de nós tem essa perfeição If sem you pecado. say so, you deceive yourself. Se você diz que é perfeito sem pecado, você está se So enganando. no one dare to deceive himself that I have the complete 100% truth. E ninguém pode se enganar a si mesmo dizendo, eu tenho 100% da verdade. So when you consider the truth, almost the same place as the authority of the Bible, Então, quando você considera que a sua verdade é 100% do que tem na Bíblia, then divisions. só pode acontecer And more divisões. than that, Mais do que isso. some great experiences. Também tem grandes experiências. Thank the Lord for those wonderful experiences. Graças a Deus por aquelas experiências maravilhosas. But remember, Mas if lembre-se, you consider that experience so important, se você considera aquela experiência espiritual tão I importante, had that and you don't have it. eu tenho, mas você não tem. Sorry, we cannot be together. Me desculpa, não podemos estar juntos. Brothers, remember, Lembre-se, irmãos, idol worshiping of King Solomon a adoração de ídolos de Salomão result in the division in people of Israel. resultou na divisão do povo de Israel. So now
2 tribes of the southern kingdom and 10 tribes of northern kingdom. Agora tem 2 tribos no reino do sul, Judá, e 10 tribos no reino do norte, Now, in Israel. the beginning, No início, they will sing these songs together. eles cantavam esses cânticos juntos. But unfortunately, Mas after a infelizmente, while, depois de passar um tempo, those people in the northern kingdom, aquelas pessoas que estavam lá no reino do norte, they are so political. eles eram muito políticos. They begin to worry. Eles ficaram preocupados. If we continue to let our people go to the south, Se nós continuarmos a permitir que o nosso povo vá a Jerusalém, their heart will capture to the southern kingdom. o coração deles vai ser convertido ao reino do sul. So how about our unity? E o que vai acontecer com a nossa unidade? We have to maintain the unity of 10 tribes. Nós temos que manter a unidade dessas 10 tribos do reino These do are norte. the people of God. Esse é o povo de Deus. We don't want to be divided. Nós não queremos dividir as 10 So tribos. in order to maintain that unity, E então, de modo a manter a nossa unidade, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, there is another center of worship in the city of Samaria. foi criado um outro centro de adoração na cidade de Samaria. Later, even in Dan. E mais ao norte, outro em But Dan. no matter what, Não importa. because another center of worship Agora que tem outro centro de adoração, will keep the people away from Jerusalem. então as pessoas vão ser mantidas longe de Jerusalém. Do you see that? Você percebe? When that happened, Quando isso aconteceu, now people still go to Jerusalem. sim, as pessoas ainda iam a Jerusalém. Only those who belong to the kingdom of Judah. Mas agora só os que pertenciam ao reino de Judá. So from that time on, Daquele tempo em diante, all those who belong to the northern kingdom, todos os que pertenciam ao reino do norte they were all captured foram capturados because of political situation. por causa da situação política. They want to hurt their brethren. Eles machucaram seus irmãos. They had to keep the unity of the 10 tribes. Porque eles queriam agora manter a unidade das 10 tribos. Actually, they forget the unity of 12 tribes in God's mind. Mas eles se esqueceram a unidade das 12 tribos na mente de They Deus. prefer something man-made Eles preferiram algo feito pelo homem, instead of something God made. ao invés daquilo que Deus havia Do you projetado. see that, brothers and sisters? Você percebe isso? This is such a point here. Isso é um ponto muito sutil. You still can maintain a center of worship. Você ainda pode manter um centro de adoração. Unfortunately, you Infelizmente, discover you somehow you do away with the unity of God. mas de alguma forma você acabou destruindo a unidade do povo de Deus. So that's the situation there. Essa é a situação que aconteceu. Because of what happened, Por causa disso que aconteceu. now you can imagine. Agora você For imagina, many years, por muitos e muitos anos, from Solomon de Salomão all the way to the time of Hezekiah. até o tempo de Ezequias. Now, if you talk about going to Jerusalem, Se você fala a respeito de ir até Jerusalém, only the southern kingdom they were free. só no Reino do Sul eles tinham essa liberdade. But all those belong to the northern tribe, they are not free to come. Aqueles que estavam nas 10 tribos do norte não eram They livres were mais para fazer isso. under bondage. Eles estavam debaixo de escravidão. But sad story is this. A história triste é In essa. the time of Ahaz, No tempo de Acás, even southern kingdom, até mesmo o Reino do Sul, they were captured eles foram capturados. because the doors of the temple of God was shut. Porque as portas do templo foram fechadas. Thank God. Graças a Deus. Through the work of recovery done through Através Hezekiah, da obra de restauração realizada por Ezequias. he opened the door. As portas foram abertas. But at that time, Naquela época, remember, lembre-se, Hezekiah lived a very unusual time. Ezequias vivia num tempo muito singular. 6 years later, 6 anos depois, the northern kingdom will be captured to Assyria. o reino do norte foi levado cativo inteiro para a Síria. For many years, Por muitos anos. people of Israel, O povo de like a Israel bird with the 2 wings. era como um pássaro com 2 asas. One wing is northern kingdom, another one is southern kingdom. Uma asa é o reino do norte, a outra é o reino do sul. But 6 years afterwards, Mas 16? 6 years, 6 After anos his reign. depois his reign, the reign of Hezekiah, que Ezequias assumiu o trono, no more northern kingdom. o reino do norte não existia The mais. bird still flying, O pássaro está voando ainda, only with one wing. mas agora ele só tem uma asa. Now,
this is the period, this is the time of Hezekiah. Esse é o tempo, a época de Ezequias. When he has given that sign of stairway of Ahaz. Quando lhe foi dado aquele sinal da escadaria do rei Acaz. This bird flies only with one wing. Aquele pássaro estava voando com apenas uma asa. But in the eve, before the other one lost. Mas no entardecer, antes daquela asa ser perdida, King Hezekiah, o rei Ezequias, he can smell the situation at that time. ele pôde perceber a situação que havia naquele tempo. Because he is the man of God. Porque ele era um homem de Deus. So, for that reason, Por essa razão, he can smell the political situation at that time. ele teve intuição a respeito da situação política daquela época. Not 6 years. Na verdade, não foram 6 anos. After 3 years, Depois de 3 anos que ele assumiu, the Assyrian army will besiege Samaritan city. o exército assírio invadiu o Reino do Norte e cercou as cidades. So only 3 more years. Então, só haviam mais 3 anos. These most precious 3 years. Esses 3 anos muito preciosos. Now Hezekiah's heart should be large enough O coração de Ezequias deveria ser largo o to God suficiente to do something very unusual. para que Deus, através dele, fizesse algo muito 3 singular. years, not many years, brothers. 3 anos são muito pouco tempo. So he had to do something. Ele tinha que fazer algo. And he did something. E ele fez. So, brothers, Então, irmãos, he has done something never before. ele fez algo que nunca foi feito antes. He created a situation. Ele criou uma situação, This is a unique situation. uma situação singular, You never find it after the day of Solomon. que você nunca encontrará depois dos dias de Salomão. So, brothers, Então, irmãos, that's why por isso, when you read the life of Hezekiah, quando você lê a vida do rei Ezequias, you will find that. você vai encontrar isso. Then, of course, after he opened the gate, Depois que ele abriu as the portas do doors templo, of the temple, que ele abriu as portas do templo, the next thing is this. a próxima coisa que ele fez, He tried to cleanse the temple. ele limpou, purificou o templo. Think about it. All idol worship. Então ali estava cheio de adoração de ídolos. Even the priests are unclean. Até mesmo os sacerdotes estavam impuros. They worship idols. Eles adoravam ídolos. So, brothers, Então, the irmãos, first thing, not only open the door. Então, não basta abrir as portas. How people could come to the house of God for idols? Como é que o povo de Deus pode entrar numa casa cheia de ídolos? So you see, brothers, sisters, Então, you ought to be irmãos, careful. você tem que ter cuidado. You can open the door. Você pode abrir a porta, You want people to come. chamar as pessoas para virem. Now you have to cleanse the temple. Mas agora tem que limpar o templo. That's why our Lord cleansed the temple of God 2 times. Por isso que o Senhor Jesus purificou o templo 2 vezes. After the door is open, Depois que a porta está aberta, the house of God should be purified. a casa de Deus precisa ser purificada. We were told that they spent 8 days to purify the whole thing. Eles gastaram 8 dias para purificar tudo. So finally, Finalmente, in January 16, no dia 16 de janeiro, they really purified everything. e tudo estava purificado. Do you see that? Thank the Você Lord. percebe? It's all brand new situation. Agora é uma situação totalmente nova. Now, you should allow people to come to Agora Passover. sim, as pessoas podem vir para celebrar a Now they Páscoa. have to celebrate Passover. Eles podem celebrar a Páscoa. But too bad. Mas que ruim. The date is over. O dia da Páscoa já passou. It should be January 14. Deveria ser 14 de janeiro. Now 2 days late. Passaram-se 2 dias do dia Now, certo. brothers and sisters, Então, how irmãos, can you do it? You cannot invite people to come to an unclean house. como fazer? Não dá para chamar as pessoas se a casa não está You purificada. have to let the work of the cross work deeply in the church. Você tem que deixar que a obra da cruz opere profundamente na You don't igreja. have to worry how to attract people here. No. Não, você não tem que se preocupar em como atrair as pessoas para Be cá. sure it's idol free. Antes, certifique-se que está livre de ídolos. Be sure it's world free. Fique certo de que ela está livre do mundo. Be sure it is flesh free. Fique certo também de que ela está livre da carnalidade. So it takes time Isso vai levar tempo for the working of the cross para que a obra da cruz to cleanse everything. purifique a tudo. But now 2 days late. Mas agora passaram-se 2 dias What da can they Páscoa. do then?
O que eles podem You fazer? discover these people not just follow the letter, they follow the Spirit. Você descobre que essas pessoas seguiam não só a letra, mas o Because espírito. letter kills. A letra mata, Only Spirit quickens. mas é o espírito que vivifica. So what are they doing O then? que eles fazem então? So somehow, during the purifying work, Então, durante a obra de purificação, they say, we would like to celebrate the Passover. nós queremos então celebrar a Páscoa. But it's too late, too late, too late. Mas passou o tempo. Then they come. Então eles vão. An idea. Why not we celebrate Passover in February 14? Por que não celebramos a Páscoa então no dia 14 de fevereiro? They all feel the guidance. Eles sentiram essa direção. We should do that. Devemos fazer isso. We should invite our people back to celebrate Passover. Devemos convidar todo o nosso povo para vir e celebrar a Páscoa. But God do much more than that. Mas Deus fez muito mais do que isso. When Hezekiah know that. Quando Ezequias soube disso. When the 10 tribes only have 3 years left. 3 years left. Quando as 10 tribos ali no norte só tinham 3 anos antes de serem levadas. He will do something very unusual. Então Ezequias vai fazer algo muito singular. He is a political sensitive person. Ele tinha sensibilidade política. Now, if only for himself, he would never do it. Se fosse algo só para ele mesmo, ele nunca faria. If it's for the God's purpose, he would do it. É por causa do propósito de Deus que ele vai fazer isso. So what is their final conclusion? Qual é que é a conclusão final? They not only invite those who from southern kingdom. Eles não apenas convidaram aqueles que estavam no reino do sul, Judá. Hezekiah himself wrote a letter Ezequias escreveu uma carta to invite all the 10 tribes from the north. e convidou todas as 10 tribos do norte. Now, brothers, when you read after that, Depois que essa carta foi escrita, then he sent all the couriers então ele enviou aqueles mensageiros para from levar as town cartas. to town. E eles passaram cidade em cidade. There are many towns in southern kingdom, also northern kingdoms. Havia muitas cidades no Reino do Sul e também no Reino do He Norte. want to leave out any small town. E ele queria alcançar cada cidade, mesmo pequena. Now it reminds you of a book of Esther. Isso lembra do livro de Esther. King Ahasuerus sent the couriers to every province of his empire. O rei Assuero mandou os seus mensageiros por todo o império, Something very important. porque era algo muito Here importante. come the empire of Zechariah. E aqui vem Hezekiah. aqui vem o império de Ezequias, For the Lord's sake. para a vontade do Now Senhor. you have the empire. Então ele tem um império nas The mãos. empire is for the unity. O império dele é pela unidade. So you see, when the letter of invitation is sent out, Quando ele envia essa carta de convite, of course many people laugh at him. claro, muitas pessoas deram risada daquela They carta never come. e nunca vieram. But some of them Mas alguns were deles touched by the letter. foram tocados pela And carta. especially before the great enemy is about to destroy them. E antes que aquele inimigo viesse e destruísse o reino do And norte, someone who feared the Lord, aqueles que temiam o Senhor, when they received the letter, quando receberam a carta, never have this letter for many hundred years. eles nunca haviam recebido uma mensagem desse tipo por muitos anos. No one who sat in the southern kingdom dared to do that. Ninguém que havia reinado no reino do sul ou tinha ousado fazer isso. But for the word of God, for the will of God. Mas por causa da vontade de Deus, And he did something unusual. Ezequias fez isso, algo muito singular. Thank God. Graças a Deus por isso. Finally, Finalmente, Passover come. veio a Páscoa. They celebrate the Passover. Celebraram a Páscoa. And we were told, E nos é the dito, priests and Levi, os sacerdotes e os levitas, they felt shameful. eles se sentiram tão envergonhados. Brothers and sisters, on that day, Naquele dia, they know that they are worthy to celebrate, to offer this sacrifice. eles sabiam que não eram dignos de oferecer esses sacrifícios. Thank the Lord. Mas graças a They Deus, celebrate the Passover. eles celebraram a Páscoa. And then during that celebration, E durante aquela celebração, there is a suggestion. houve uma sugestão. Again, no letter, but a spirit. De outra vez, não foi algo da letra, mas do There was Espírito. such a revival. Houve um tal avivamento. They said to each other, E eles disseram uns aos outros, why not? They have another week
of celebration. Por que não fazemos mais uma semana de celebração? Never before. Isso nunca houve antes. According to the letter, 7 days enough. De acordo com a letra, 7 dias eram According to the suficientes. Spirit, Mas de acordo com o Espírito, never enough. nunca isso é Brothers and suficiente. sisters, Irmãos, they would like to stay there forever. Eles queriam ficar ali para sempre. Out of that spirit, E por causa desse they Espírito que os have movia, another 7 days. eles tiveram mais 7 dias. How beautiful it is, brothers and sisters. Ah, como isso é formoso. But more than that, Além disso, irmão, the first time foi a primeira vez. they find many people from northern country. Eles se encontraram com muitas pessoas do Reino do They are Norte. really from Israel. Eles vinham do Reino de Israel. And so when they come together, E quando eles se juntaram, now very interesting. Let us read chapter 30, vamos ler então no capítulo 30, verse 25. versículo 25. The entire assembly of Judah rejoiced. Alegraram-se toda a congregação de Judá, That southern kingdom, que é o Reino do Sul, along with the priests and the Levites, os sacerdotes, os levitas, and all who had assembled from Israel. e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, Means northern part, ou seja, o Reino do Norte, and those who live in Judah. como também os estrangeiros que Brothers and vieram da sisters, terra de Israel, os que never habitavam before em you have Judá. such thing happen. Então nunca havia acontecido uma coisa assim. And verse 26, Versículo 26. there was great joy in Jerusalem. Houve grande alegria em Jerusalém, For since the days of Solomon, son of David, king of Israel, there had been nothing like this in Jerusalem. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. What God has done great things for them. Deus fez grandes coisas para com Think about eles. brothers and sisters. Pense nisso, irmãos. Now, because Hezekiah lived in the presence of the Lord, Pelo fato de que Ezequias viveu uma vida diante do so you Senhor, can understand. agora você pode He really entender. followed the guidance of the Lord. Ele seguiu a direção do Senhor, Even he will be misunderstood, mesmo que ele fosse mal entendido. but he knows that's the will of God. Mas ele sabia que era a vontade de Deus. That's why there was great joy in Jerusalem Por isso houve grande alegria em Jerusalém, since the day of Solomon. desde os dias de Salomão. Never happened like this. Nunca havia acontecido algo assim. God did a new thing. Deus fez algo novo. Thank God for that. Graças a Deus por isso. That's why God answered the prayer of Hezekiah. E é por isso que Deus respondeu à oração de So, Ezequias. brothers and sisters, Então, irmãos, more than that, mais do if que you isso, read on, you will be so thrilled. se você ler mais, você vai ficar tão assombrado. They should go home now. Agora eles deviam ir para casa. No. Não. When the citizens of Judah go back to their hometown, Quando os cidadãos de Judá voltavam para suas cidades, those who from the north, aqueles que vieram do norte, they didn't want to go home. eles não queriam ir para casa. They traveled with them Eles viajaram com eles to their cities. às cidades To do deles. what? Para que fazer o quê? Destroy all the idols. Destruir todos os ídolos. Can you believe that? Pode crer nisso, Out irmão? of the presence of God, Então, saindo da presença de Deus, they know what to do. agora eles sabem o que fazer. Then Então, they travel together eles viajam juntos all the time to the northern kingdoms. até o Reino do Norte. Remember, those residents in the southern kingdom, Aqueles que residiam no Reino do Sul, they should stay home. eles deviam ficar em casa. No, Não. they travel together Eles voltaram com os do all the Norte way to the northern land. e foram para o Reino do Norte. Many idols there. Havia muitos ídolos lá. They destroyed the idol there. E eles destruíram aqueles ídolos. And finally, Finalmente. they all went back home. E aí sim foram para casa. Brothers, Irmãos, after they go home, depois que foram para casa, they remember Psalm 126. eles lembraram-se do Salmo 126. When the Lord brought back the captives to Zion. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, For those who come from the north, aqueles que vieram do norte, for several hundred years, por centenas de anos, they have no freedom. eles não tinham liberdade. When their eyes see Zion,
Quando os olhos deles viram a when they Sião, walk in this way to Zion, quando eles caminharam o caminho de Sião, especially the last part of the journey, especialmente a última parte da viagem, they said, então eles we disseram: were like men who dream. ficamos como quem sonha. Our mouth were filled with laughter, A nossa boca se encheu de riso our tongues with songs of joy. e a nossa língua de júbilo. Then they prayed. Então eles oraram. Verse 4. Versículo 4. Bring back our captives, O Lord. Restaura, Senhor, os nossos cativos, Like streams of Negev. como as torrentes do Negev. Negev means southern land. Negev quer dizer as terras do sul. You have done wonderful work in the southern part. Você fez uma obra maravilhosa na parte do sul. First year of the reign of Hezekiah. No primeiro ano, no primeiro mês do reino de Ezequias, They were liberated. eles foram libertados. They live in Negev, Eles viviam no Negev, but something happened. mas algo aconteceu. So this is a prayer. Essa é uma If oração. you have done something in Negev, Eles fizeram algo no Negev. you do the same thing. Faça a mesma coisa. So bring back our captives, O Lord, Traz de volta, Senhor, os nossos cativos, like the streams in Negev. como as torrentes do Negev. Those who sow in tears will reap with song. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No doubt, Não há dúvida. it was Hezekiah who sowed in tears. Foi Ezequias que semeou em lágrimas. Now he will reap with song of joy. E agora ele vai colher com júbilo. Now here's the conclusion, the peak of the psalm. Esse é o clímax do Salmo. He who go out weeping, Aquele que vai semeia chorando. carrying seed to sow, Enquanto semeia, will return with song of joy, carrying seed with them. voltará com júbilo trazendo os seus feixes. What seed is this? Que feixes são The esses? testimony of Israel. O testemunho de Israel. Finally, Finalmente, God is satisfied. o coração, Deus foi satisfeito. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, our Lord, like the sower, o Senhor foi como o semeador. who sowed the seed in tears. E ele semeou a semente em lágrimas. After his resurrection, Depois da sua a ressurreição, wonderful harvest. houve uma maravilhosa The colheita. church was born. A igreja nasceu. All he wants Tudo o que ele quer is the testimony of the church. é o testemunho da igreja. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when that happens, quando isso acontecer, he will be satisfied. ele estará satisfeito. But unfortunately, Infelizmente, just like in the days of Solomon, assim como nos dias de Salomão, the church had the days of Pentecost. a igreja teve o dia de After Pentecostes, so many years of captivity, mas depois de muitos anos de cativeiro, God has do wonderful work today. Deus quer fazer uma obra maravilhosa hoje em dia. Only when you have the testimony of the church, Lembre-se, só quando você tiver o testemunho da igreja, our Lord will be satisfied. o Senhor vai ficar satisfeito. It is our Lord who sowed in tears. Foi o nosso Senhor que semeou com lágrimas. Now he will return with a joy, song of joy, Agora ele vai voltar com cânticos de júbilo, carrying sheaves with him. trazendo consigo o seu feixe. That hymn should be capital letter. Esse hino deve ser em letras maiúsculas. Brothers and sisters, Irmãos, now we finish our message. agora terminamos a nossa mensagem. Now you can understand Agora você pode entender the sundial of Ahaz, o relógio de sol de Acás, or the stairway of Ahaz. ou a escadaria de Acás. Now you understand Agora você entende Psalm 126. o Salmo 126. Now you begin to remember what happened in 30th Street. Agora você começa a lembrar o que aconteceu na história da igreja. Now you remember you are in almost the same situation like King Hezekiah. Agora você lembra que está na mesma situação do rei By Ezequias. his grace, Pela sua graça, probably the Lord will give us another 15 years. o Senhor vai nos dar mais 15 anos. Why the Lord keep us here?
Por que o Senhor nos mantém aqui? Because his work is not done yet. Porque a sua obra não está terminada In ainda. this tiny city in the mountain, Nessa pequena cidade aqui nas montanhas, God wants the testimony of the church. Deus deseja o testemunho da igreja. God will never rest Deus nunca vai descansar. because Christ is the sower of the seed. Porque Cristo é aquele que semeia a He semente. sowed the seed 2,000 years ago E ele semeou a semente 2000 anos atrás, before his return. antes da sua vinda. In this city, Nesta cidade, small city, nessa pequena in this cidade, area, nessa área, the area of Porto Alegre, na área de Porto Alegre, God wants to fulfill his work. Deus deseja cumprir a sua obra. That's why we have this conference. Por isso nós tivemos essa conferência. I will testify to you, brothers. Eu quero testemunhar a vocês, The irmãos. day before I take the flight here to São Paulo, to Porto Alegre. Dia antes de pegar o meu voo para chegar até Porto For Alegre, some way, I was paralyzed. de alguma forma eu fiquei paralisado. I couldn't move. Eu não podia me I mover. even think about I would take a wheelchair to go to the airport. Eu pensei até que precisaria de uma cadeira de rodas para ir ao I aeroporto. know that the attack from the enemy. Eu sabia que era um ataque do I know inimigo. that the enemy hate this ministry, this message. Eu sei que o inimigo odeia essa mensagem. If for some way he's able to make me in captives, E se de alguma forma ele puder me fazer cativo, I will be silent. eu vou ficar em silêncio. But thank the Lord. Mas graças a The Deus, moment I stand in this platform, o momento em que eu subi aqui a essa you plataforma, can imagine how the keeping power of the Lord. imagine o poder protetor do I Senhor. walk all the way at the airport in New York. Eu caminhei todo o caminho lá do aeroporto de Nova When I York. come down to the airport here, Quando eu cheguei ao aeroporto aqui, we walk through first São Paulo, e primeiro lá em São Paulo, then Porto Alegre. então em Porto Alegre. Then we found some traffic jam. Então nós encontramos para vir para So cá when we reach here, it's engarrafamento. almost midnight. Chegamos aqui, era tarde da noite. Now I asked the Lord. Então eu pedi ao Now Senhor, the reason I almost paralyzed because of blood circulation. a razão pela qual eu fiquei quase paralisado foi por circulação de sangue. Now after so many hours in the airplane, Então depois de tantas horas no avião now in the cars, e depois dentro do carro, am I going to speak tomorrow morning then? eu vou falar amanhã de manhã. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, brothers and sisters, Irmãos. God is God of miracle working. Deus é um Deus fazedor de With milagres. Him, nothing too difficult. Não há nada de muito difícil para The Ele. purpose of that miracle is this. O propósito do milagre é o seguinte: Many people can hear that message muitas pessoas possam ouvir essa to mensagem remind them. para que sejam The relembradas reason God keep them here que a razão de Deus manter-nos is aqui for the wonderful testimony of God. é para o maravilhoso testemunho de In Deus. Old Testament, No Antigo the Testamento testimony of Israel. era o testemunho de Israel. In New Testament No Novo Testamento language, the testimony of the church. é agora o testemunho da igreja. So this is the message. Essa é a mensagem. By the grace of the Lord, Pela graça do Senhor, I'm able to deliver it. eu fui capaz de May liberá-la. all the glory be to God Himself. Toda a glória seja para o Senhor. Now, important thing is, Coisa importante é essa, God irmãos. has done great things Deus tem feito grandes coisas that we may travel together this way. para que nós possamos caminhar esse caminho juntos. Because we are called into one body. Porque nós somos chamados em um só corpo. Thank the Lord for this wonderful time. Graças a Deus por esse And tempo also thank you maravilhoso. for your invitation and your patience. Também muito obrigado pelo convite que me foi feito May e pela paciência de May vocês. this weekend is a very unusual one. Possa esse fim de semana ser um fim de semana incomum. I firmly believe that. Eu creio firmemente. Many people may be born because of this weekend. Muitas pessoas aqui podem ter nascido para esse fim de I semana. pray a prayer. Eu oro, eu faço essa May oração. the Lord use this message Possa o Senhor usar essa mensagem to let it spread para que se espalhe. to every corner of this great land of Brazil. Se espalhe por cada canto dessa grande nação que é o Now, in Brasil. this last day, Nesses últimos the dias, Lord may do great things. o Senhor possa fazer grandes May coisas. the Lord speak to us. Possa o Senhor falar conosco. Let's pray. Vamos orar.
Graças te damos, Senhor. Nós simplesmente, Senhor, nos prostramos aos teus pés. Queremos reconhecer, Senhor, a tua voz para conosco. Queremos reconhecer o tempo em que nós vivemos. Queremos reconhecer o contexto da nossa época e expressar o nosso desejo de servir a essa geração e de poder, Senhor, satisfazer o teu coração. De fato, Senhor, a tua obra ainda não terminou. Tu ainda não podes vir porque ela não está completa. E, Senhor, na tua graça, tu nos concede tempo de vida ainda, Senhor, aqui nessa terra. Senhor, move os nossos corações para que possamos nos consagrar a ti, para que possamos ouvir a tua voz e para que possamos, Senhor, estar ao teu dispor, para que o teu caminho esteja aberto e possamos percorrê-lo. E ao percorrer o teu caminho, o testemunho da tua igreja possa ser dado nestes dias do fim. Senhor, nós rogamos isso no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.